Teste de iodo é importante ou não faz diferença? Refratômetro substitui teste de iodo? Sim ou não? Vamos responder tudo. Ô produção, chama a vinheta. Salve, salve, senhoras e senhores. Você está na Black House Beer. Aqui está a nossa Porter Vila Morena. Vídeo anterior está aí no canal da fabricação, da produção dessa cerveja Porter Vila Morena. Tá uma delícia. Hoje está muito frio aqui em BH. Tô aqui com o meu casaco xadrez de franela, tipo anos 90, né, cara? E vamos falar hoje sobre teste de iodo. Por quê? Primeiro um gole, nossa Porter Vila Morena. Sensacional. Não vou falar sobre a cerveja, tem vídeo no canal, assistam o vídeo. Vamos falar sobre teste de iodo. Já tem vídeo no canal falando sobre isso, mas de maneira muito superficial. E tem até um short no canal, né, um vídeo curto, mostrando a diferença do teste de iodo antes da conversão, depois da conversão. Mas o Patrick Assis, que é um parceiro do canal, está sempre acompanhando, sempre dando like, sempre comentando, pediu para fazer um vídeo explicando mais detalhadamente o teste de iodo. Então é sobre isso que nós vamos falar. Parece coisa desimportante, mas tem muita gente aí que sabe fazer o teste de iodo, faz o teste de iodo, mas não sabe o quando e o porquê que se faz teste de iodo. Entendeu? Então nós vamos explicar passo a passo. Teste de iodo, primeiro. Para que serve o teste de iodo? O teste de iodo serve para você confirmar a conversão dos amidos em açúcares. Para você confirmar que converteu totalmente, só o teste de iodo vai te confirmar. Por quê? Você pode medir com o refratômetro ali durante a mostura e medindo, você vai ver que a densidade está subindo. Mas isso não garante que a conversão foi toda feita. Lógico que depois de um tempo de experiência, gente, você chega num número ali que você já tem uma experiência e você sabe, tá tudo convertido. Eu vou falar disso no final, dos detalhes que você pode ver sem medir nada, só de olhar para o mosto e ver os detalhes, você sabe que foi tudo convertido. Mas, pressupondo que você é um iniciante, você tem essa dúvida. Então você vai medindo ali, chegou em 1045, você tem que chegar em 1055, tá com 1045. Pô, pela lógica você já sabe, converteu legal, vamos seguir o jogo. Mas para ter certeza, você faz o teste de iodo. Eu vou pôr aqui do lado, ó, a imagem, tá só a imagem, mas o link desse vídeo que tá aqui do lado tá na descrição. Assista o vídeo, é um vídeo curto de 1 minuto. Ó, tá vendo a diferença aí, ó? Aqui do lado, olha lá, ó. Antes da conversão, após a conversão. Tá aí, ó. Essa é a diferença de cor. Então vamos explicar para vocês como é que funciona. Você começou a sua abraçagem, você vai usar o iodo para fazer esse teste. Por quê? O iodo reage com o amido. Onde tem amido, onde tem presença de amido, ele fica roxo, é pretão, é tipo igual a cor dessa cerveja que ele fica. Você tem que fazer o teste para você ver o parâmetro. Então o que você faz? Você começou a sua abraçagem, derrubou os maltes, dá aquela misturada, tira uma pequena amostra desse mosto, algumas gotas ali a 0 minuto ali quando você derrubou os maltes. Coloca num pires branco ou no fundo de uma xícara. Eu uso uma xícara, agora ela não está aqui presente. Aí eu improvisando, procurando ela. Ela não está aqui, gente. Mas eu uso uma xícara. Essa xícara de café branca ou um pires. Aí eu ponho aquele mosto ali que eu tô começando a abraçagem.
Continuo minha abraçagem. Você pega o iodo e pinga 2 gotas, 1 gota, 2 gotas, ali nesse mosto que estava começando a abraçagem, ele vai ficar pretuço, tipo a imagem que você está vendo, ó. Vai ficar pretuço. Você espera 30 minutos de braçagem, de mostura, né? 30 minutos, 40 minutos, eu faço a 40. Mas se você for ansioso, pode fazer a 30. Quando você fizer, pegar outra amostra, pôr ali num outro pires, né? Algumas gotinhas, as gotinhas de mosto, e pega com a colherzinha, pega o iodo e pinga. A cor já não vai estar tão roxa como o primeiro, porque já está havendo conversão, vai estar menos um pouco. Aí você vai ver que, opa, está convertendo. Quando der 40 minutos, 45, você pega de novo e faz. E você vai ver na evolução, que está ficando cada vez menos roxo, menos escurão. Ele está ficando cada vez mais parecido com a cor do próprio iodo, que é uma cor alaranjada, entendeu? Quando dá 1 hora de mostura, você pega lá, tira outra amostra, pinga. O iodo não muda de cor, ele continua laranja, a cor original dele. Ele vai ficar até um pouquinho mais claro, porque foi diluído, né? Tem um pouquinho de mosto ali, você pingou umas gotinhas, dilui ali, vai ficar até um pouco mais claro que a própria cor do iodo, mas vai ficar laranja. Ele não vai escurecer, entendeu? Ele não vai ficar roxo, pretão, vai ficar da cor do iodo. Aí você sabe, converteu totalmente, entendeu? Mas eu não faço esse punhado de teste, eu só faço aos 40 minutos, 45 minutos eu faço, entendeu? Aí eu já vejo se, ó, já converteu, ou não, posso esperar mais um pouquinho, ainda tá um pouquinho, escurecer um pouquinho, eu ainda posso esperar mais os 15 minutos e fazer uma mostura de 1 hora, entendeu? É para isso que serve o teste de iodo. Mas a praticidade real do teste de iodo é qual? Ninguém fala sobre isso. Sensacional essa cerveja no inverno. A função real do teste de iodo é ganhar tempo. As pessoas falam, eu faço mostura de 90 minutos, eu faço mostura de 1 hora, mas talvez aos 40 minutos já converteu tudo. Se você vai lá aos 45, faz um teste de iodo e percebe que converteu totalmente, ó, 40 minutos, o iodo não mudou de cor, está totalmente convertido. Pra que você vai ficar misturando mais meia hora? Mais 50 minutos? Já está tudo convertido. Você ergue o cesto, escorre e parte para a fervura. Essa é a função. Fazer você ganhar tempo. Que com 1 hora vai converter. Entendeu? Com 90 minutos vai converter. Né? Lógico, é mais tempo ainda. Mas, às vezes, com 40 minutos já converteu tudo. Dependendo da quantidade de grãos que você está trabalhando. 4,5 kg, 5 kg. Perdão. Com 40 minutos já converteu tudo. Então, se já converteu tudo, por que você vai ficar 1 hora, mais 15 minutos, mais 20 minutos, mais meia hora ali com a panela desligada, se já converteu tudo? Então, é importantíssimo fazer o teste de iodo. Você não precisa ficar de meia hora, de 20 minutos pingando, não. Você só tira essa amostra do começo, depois você nem vai fazer isso. Você tira essa amostra do começo para quem nunca fez o teste de iodo, gente. Pra você ter noção da cor que ele fica na presença do amido. Você tá vendo aqui no vídeo, eu vou pôr mais uma vez, ó. Você tá vendo aí no vídeo a cor que ele fica na presença do amido, mas você vê ao vivo, você fazendo, é outra história. Então no comecinho ali da mostura, você já pega uma colherzinha de sopa ali de moço, põe no pires, pinga 2 gotinhas de iodo, você vai ver. Ele vai reagir na hora, vai ficar roxo, preto, mas preto fechado, sabe? Aí você, opa, um amido. Aí você só esperar. Você espera 30 minutos ou 40. Eu falo 30 para quem é ansioso, mas com 30 não vai estar bom ainda.
40 minutos, 45 minutos, você vai lá, pega mais uma amostra e pinga, você vai ver a diferença na hora. Entendeu? Vai ver a diferença na hora. Se ele converteu totalmente, não vai mudar nada. Você vai ver assim, ó, do jeito que você pingou o iodo, ele até fica mais claro, alaranjado, porque ele foi diluído, né? Você pingou uma gota ali num pouquinho de mosto, ele vai ficar ali, ó, alaranjadão, uma cor bonita, igual tá aí, ó, no vídeo. Tô pondo um vídeo direto aí pra vocês verem. E assistam, tá no link. Esse vídeo tá no link. Vai ficar com a cor ali sem modificação. Você, opa, já converteu tudo. Ou então, ele vai ficar ali quase o normal, mas você ainda vê que escureceu um pouco. Você sabe que ainda tem amido. Aí você espera mais 20 minutos, mais 15 minutos, o tempo que você determinou. E faz um novo teste. Entendeu? É por isso que você faz o teste de iodo. Para você ganhar tempo. Você programou sua mostura de 90 minutos, mas com 45 converteu tudo. Você não vai ficar mais 45 minutos esperando. Você acelera. Entendeu, Patrick Assis? Esse é o motivo. E é desse jeito que é feito. Entendeu? Assista o short. Depois desse vídeo que você ouviu aqui eu falando, assista os shorts. E aí você vai entender perfeitamente o que acontece. Agora, vou dar umas dicas de como saber que converteu tudo sem fazer teste de iodo. Você adquire isso com o tempo, com a experiência. Por quê? Observação, visual, olfato, né? Olfato, o cheiro e o visual, você consegue perceber que converteu. E paladar, entendeu? Paladar, olfato e visão. O que acontece? Quando você começa a sua mistura, você derruba os maltes ali, você observa quando você começa a misturar assim, o líquido está quase leitoso, está esbranquiçado, né? Está um líquido esbranquiçado, opaco, turvo, quase leitoso, branco mesmo. Aí beleza, você tampou, passou meia hora, você vai lá e destampa, o líquido já mudou de cor. Ele não está brancão, ele vai ficando mais escuro, mas mais escuro no sentido que não está brancão, ele vai ficando mais escuro, mas ao mesmo tempo mais translúcido, mais clarificado. Aí quando você mistura assim, lógico, dá uma turvada, mas você deixa ali, com 40 minutos você chega lá, ele está totalmente diferente, outra cor, outro cheiro, um cheiro adocicado, porque os amidos estão sendo convertidos em açúcares, aí dá aquele cheiro adocicado, ele está translúcido ali, uma cor limpa, sem estar turva. E se você pegar ali um pouquinho daquele mosto e provar, ele vai estar doce. Vocês têm que fazer isso também, galera. Quando começar a sua mosturação ali, você pega uma colher esterilizada, lógico, de sopa, pôs na boca, você não vai enfiar lá de novo, né? Você vai esterilizar novamente, mas só pra você provar, começou ali, você pega ali, ó, na colher de... Na pá cervejeira mesmo, você enfia assim, deixa escorrer na palma da mão e prova no começo. Vai estar sem doce nenhum, uma mistura choca, com gosto de amido, sabe? Com gosto de grão, entendeu? Quando chega lá no final, depois de 45, 50 minutos, você mistura, você pega assim, põe na mão e prova, tá doce. Está doce, entendeu? Aí é sinal que os açúcares foram convertidos. A cor vai estar aquela cor mais caramelada, translúcida, vai estar com um cheiro adocicado. Isso tudo é sinal que houve conversão. Mas isso você pega com o tempo. Apoiado a isso, você tem um refratômetro que você vai medindo ali, 40 minutos. Ó, a UG começou com 1020, agora está com 1040. Eu tenho que alcançar 1050, está com 1040, então converteu. Você ainda vai ferver e vai chegar a 1050. Mas o teste de iodo te dá o selo de garantia. E é bom saber fazer. Eu, por exemplo, não faço mais teste de iodo, não preciso. Eu sei que converteu, eu sei que está tudo certo, mas no começo eu fazia. Eu parei de fazer depois que eu fui adquirindo essa experiência de perceber o cheiro, perceber o sabor, perceber a cor do mosto. É com o tempo. E é bom saber fazer o teste de iodo, né? É bom saber fazer. Você é cervejeiro, então tem que fazer. Mas é desse jeito que eu falei. Assistam o vídeo, mais uma vez o vídeo aí, ó, e
assista o vídeo que está no link também. Eu pus o vídeo no link da descrição, o link na descrição, para vocês assistirem o vídeo que eu vou falando lá passo a passo, tá ok? Bom, senhoras e senhores, este é o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado, né? Espero que seja útil para vocês. Lógico que teve 2 vídeos de receita seguidos aí, né? Já tô preparando uma receita mais do que especial, cara. Vou fazer essa semana uma receita mais do que especial, um clássico, entendeu? Das antigas. Eu adoro os estilos antigos. Vou fazer, então, continue presente no canal, se inscrevam, deixem um like, compartilhe o vídeo. Vídeo teóricos é importante. Se tiverem sugestões de vídeo, escreva no comentário sua dúvida. A gente faz um vídeo para você. Entendeu? Patrick, eu espero que tenha ajudado, meu irmão. Estamos sempre juntos. Muito obrigado pela parceria de todos vocês, inscritos e não inscritos. Fui!